Bem-vindas, bem-vindos a mais um encontro de reflexão bíblica. Hoje o nosso texto é Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo de 32 a 48. O professor Jung Mussung, que nos provoca a reflexão dessa passagem, propôs a seguinte chave de leitura: a injustiça do mundo não terá a última palavra. É uma passagem longa, 32 a 48. Eu vou ler o trecho do começo, o trecho do final. Aqui na minha tradução da Bíblia, acompanha na sua. Diz o seguinte: Não tenham medo, pequeno rebanho, porque o Pai de vocês tem prazer em dar-lhes o reino. Vendam os seus bens e deem o dinheiro em esmola. Façam bolsas que não envelhecem, um tesouro que não perde o seu valor no céu. Lá o ladrão não chega, nem a traça rói. De fato, onde está o teu tesouro, aí estará também o seu coração. E aí então Jesus conta a história do Senhor, que foi uma festa de casamento e que os funcionários, os empregados não sabem a hora que ele volta. E ele vai contando essa história que termina com a advertência. Vocês também estejam preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que vocês menos esperam. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, estás contando essa parábola só para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor coloca à frente do pessoal de sua casa para dar a comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o Senhor, ao chegar, encontra fazendo isso. Em verdade, eu digo a vocês: o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se esse empregado pensar, meu patrão está demorando, e se puser a surrar os criados e criadas, a comer, beber e embriagar-se, o senhor desse empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. O senhor o expulsará de casa e o fará tomar parte do destino dos infiéis. Todavia, aquele empregado que, mesmo conhecendo a vontade do seu senhor, não ficou preparado, nem agiu conforme a vontade dele, será chicoteado muitas vezes. Mas o empregado que não sabia e fez coisas que merecem castigo será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Julga, é uma parábola. Ela supõe uma interpretação. Aqui é uma interpretação difícil? O que você diz para a gente? É. É, sempre é muito difícil a gente entender exatamente o que o texto coloca, principalmente quando tem essas metáforas ou parábolas, essas comparações, que a gente não está acostumado, né. Primeiro a gente costuma dizer que é uma questão muito individual, né, então a gente tende a interpretar esse texto, essa parábola, com essa coisa, o senhor tem uma casa, um chefe, um empregado que está trabalhando, que é o coordenador ou o gerente, vamos dizer assim, e se individualiza ou coloca num nível muito pequeno, né. Então, eu acho que a gente tem que entender isso como uma chave leitura política, no sentido de polis, da cidade ou do país. Mas antes dessa questão, eu queria colocar o seguinte: por que que a gente fez essa separação? Primeira fala do Jesus falando da história da festa, e depois o Pedro pergunta isto, eh, por que que Pedro pede a explicação sobre a parábola anterior? Isso é coisa estranha, isso não é muito comum, isso é típico do livro do Evangelho de Lucas. Por quê? Porque Lucas está escrevendo o Evangelho, sempre lembrando que Evangelho não é biografia de Jesus, mas é um tipo de catecismo, é um livro de introdução à fé cristã, né? Então ele tem as histórias, o ensinamento que é da tradição do Palestina, né? Jesus e o povo, os discípulos é da Palestina, e Jesus e Lucas está escrevendo para a comunidade não judeu, uma comunidade gentia ou gregos, vamos dizer assim, os não judeus. Então você tem uma cultura diferente. E aí você não consegue entender, mas não faz sentido. Então, Lucas precisa fazer a tradução. Então você faz uma tradução cultural teológica, vamos dizer assim. Nesse sentido, o evangelho já mostra que não é possível e não é bom a gente fazer uma leitura literal dos ensinamentos antigos.
né? Porque não faz sentido. Então, isso que é coisa importante. Aí, Lucas, que é um texto canônico, isto é inspirado pelo Espírito Santo na tradição cristã, diz isso. Então, Jesus disse isso, agora eu vou explicar para vocês. É como se Jesus estivesse conosco e explicar para a comunidade. Essa é uma coisa importante. E principalmente que hoje, que nós estamos aqui, 2000 anos depois desse evangelho, do texto, não dá, e de um tempo, de uma cultura totalmente diferente, diz, olha, está escrito assim, portanto é igualzinho isso. Não, não faz sentido. Tá, isso já aparece na solução de Lucas. Tá. E aí vem a segunda questão, né? Está falando do administrador. Então, a minha chave de interpretação, e eu acho que é mais correto, é que Jesus está falando do Israel, né? Ou do povo que está sofrendo, e colocando essa discussão, todos os povos, todos os países têm governos. Não é possível organizar sem nenhum tipo de governo. O problema é que o governador, ou os que dominam o país, tende a dizer, eu estou fazendo porque Deus mandou, aí você faz uma leitura equivocada, ou Deus não manda nisso, ou aquilo que a gente faz, o pessoal diz que está errado. No mundo da Israel, diz, olha, profetas ensinaram que isso está errado. Tá, mas Deus está demorando. Então não liga. Então você, diante a crítica profética, o governo de Israel, e vale para todo mundo, né, diz, olha, Deus não vai chegar. Essa conversa de que precisa fazer justiça, etc., não precisa. Nós vamos tocar para frente. Então, essa é a segunda parte. Quando eu conto essa história, tem um administrador que faz direitinho, e um critério interessante, que Jesus disse que foi um bom administrador, deu comida para todos, no tempo certo. Com essa discussão da Palestina, da faixa de Gaza, isso ficou mais visível, e também no mundo onde tem pessoas passando fome. Não é um problema nosso, ou isso não tem nada a ver com a justiça. Não, Jesus vai dizer, tem. Daí que o administrador mau, que não foi fiel, não cumpre o seu papel, que é de organizar para que todos possam comer. Né? E aí, como é que Jesus vai comparando? O meu patrão está demorando, então eu posso fazer o que eu quiser. Ou o pessoal não quer me obedecer, ou mas nós também temos o direito de comer, bate, né? E faz a festa. Que é a frase, embriagar-se com luxo, com poder. Eu posso. E todo o princípio é a justiça, quem manda sou eu. O rei da França que disse, né? A lei sou eu, né? Ou pouco tem assim, não, eu mudo a lei. Pronto. Eu tenho poder para mudar. E o que está acontecendo em muitos países do mundo? E aí, então, o que Jesus está dizendo? Olha, você pensa que está fazendo, mas vai chegar um momento inesperado. Tá, mas e não vai vir? E se não chegar? E aqueles que já morreram no poder? Aí eu fiz um pouco deu um passo à frente do que está no texto, seguindo um pouco a intuição de um filósofo judeu, Horkheimer. Ele diz assim, né? Ter fé em Deus da Bíblia é crer que a injustiça do mundo não tem a última palavra. A última palavra vem de Deus. Né? Essa é da tradição profética. Isto é que aparece no Novo Testamento. Quando se assassina Jesus, todo mundo isso, acabou, ele não é nada. Nós tínhamos o poder para matar e pronto. A ressurreição
é a fé cristã? Não, Deus ressuscitou Jesus. Isto é, a injustiça não tem a última palavra. Quem tem a última palavra é Deus, e Deus disse que Jesus era bom. E, portanto, esse tribunal é injusto. Deus não está no templo, Deus está na cruz. Esse é todo o ensinamento do Paulo. Então, esse é a questão central. Daí vem o terceiro passo dessa discussão, que é onde está o coração, onde está o tesouro, está o teu coração. Né? Que você tem os 2 mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, aqui. O segundo, que é não usar o nome de Deus em vão, isso você usa a palavra Deus para justificar o que não é verdadeiro, o que é injusto. Ponto. E o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e não terá ídolos. Isto é, como é que você sabe que está amando a Deus de verdade? Não, eu amo a Deus. Sim, mas qual é o conteúdo que você deseja no seu coração? Qual é o teu tesouro que tem no coração? É dinheiro? É poder? Ouro, prata e poder? Isto é ídolo. Por isso que Jesus fala, eu usei a palavra aqui no texto, acumular, né? No sentido assim, ruim, não, espera aí, não. Acumular o quê? Justiça. Fazer as coisas de justiça, solidariedade e de compaixão, essa ação, fazer essas coisas. Mesmo que você está perdendo, mesmo que pareça que a justiça não se estabelece no nosso mundo, o coração de Deus está em você, desculpe, Deus está no seu coração e na comunidade, e, portanto, o reino de Deus já está presente, que fala, né? O reino de Deus, Deus já deu a vocês, pequena comunidade, o reino aqui. Nesse sentido, o reino de Deus já está presente. Não parece, mas já está. Então, essa perspectiva de que você junta, né, os mandamentos de Deus, o ensinamento de Jesus do amor ao próximo, né, e essa questão da justiça e injustiça, que é um problema sempre social, não é individual ou de pequenos grupos. Tá claro? Hoje estou meio enrolado na minha cabeça. Jung, você falou do reino de Deus, justamente a passagem ela começa depois de um versículo que não foi lido, que dizia, né? Portanto, busquem o reino dele e Deus dará a vocês essas coisas em acréscimo, né? Que é uma fórmula que a gente costuma utilizar com frequência. Então, em geral, a gente lê essa passagem como uma ameaça de punição, né? E dá a entender até que quanto mais a gente conhece o evangelho, mais punido a gente vai ser. Agora, você propõe uma leitura que está associada justamente já com essa vivência do que seria o reino de Deus, né? Onde está o seu tesouro, a relação do tesouro com o coração, e que a fidelidade ela já é uma expressão da presença deste reino e da sua justiça em nosso meio. E aí o que me chama a atenção é que a resposta de Jesus ao Pedro é uma outra pergunta, mas o critério que você bem destacou, o critério é dar comida a todos na hora certa, né? É um critério fora do usual da nossa cultura hoje, né? Hoje esse não Sim. seria um critério de um bom administrador, né? E olha, assim, quer dizer, como é que você, hoje, pessoas que, sim, bilionários que compram, agora está na moda, iates de 100 milhões de dólares para cima. Como é que se consegue fazer isso? Acumulando. Fazendo injustiça econômica, social e ecológica, e explora e não paga o que tem de direito dos trabalhadores e o povo. Então, é claro essa coisa. Por isso, quem tem um coração marcado pela acumulação de riqueza, usa o nome de Deus em vão, adora a ídolo e não dá condição para o povo comer no momento certo. Essa articulação teológica, bíblica, 10 mandamentos, a questão de entender o que está acontecendo no mundo e a questão concreta da fome do povo.
Então, a gente poderia dizer que o evangelho da semana passada, que está nesse mesmo capítulo 12, que fala da ganância, ele está articulado aqui com esse mau administrador, que ele é mau não porque ele não acumulou, ele é mau porque não deu comida a todos na hora certa. E porque tinha ganância. Uhum. De novo, continua. Lucas é o Uhum. cara que fala mais das questões econômicas dos 4 evangelhos. Muito bem, acho que é uma boa perspectiva da gente fazer a leitura dessa passagem sem precisar ficar com medo de quando o senhor voltar e ser muito castigado com chicotes e É. castigos duros, enfim. Jung, muito obrigado. Quem nos acompanha até aqui, se inscreve no nosso canal, compartilha essa reflexão com quem pode se interessar. Até semana que vem. Até.